outras soluções como a gestão de tickets e a gestão de eventos, coletar esses dados dos ativos de forma organizada, padronizada, criando uma estrutura que vai ser o fundamento para o nosso próximo nível. Então, o inventário eletrônico ele vai reunir esses dados dos ativos, conectores, equipamentos, estoque de insumos, mouse e teclado, pinpad, no break, estabilizadores, suportes de monitores, enfim. Licenças de softwares, então eu tenho um software X, eu possuo tantas licenças desse software, comentado aqui pelo Daniel, e vivido por mim uma experiência aí de praticamente todas as organizações onde trabalhei com o GLPI, tive a oportunidade de ser consultor de processos, não era incomum encontrarmos uma vasta quantidade de licenças adquiridas, mas 60, talvez 70% estava em utilização. Esses 30, 20% que tinha ali estava inutilizada, inativada, esquecida em algum lugar. Então ninguém estava gerenciando essa Os quantidade de próprios licenças. equipamentos, né, Jorge? Desculpa te atropelar, hein? Sim, não, Mas os pode próprios interromper a qualquer equipamentos, momento. às vezes, acabam ficando inutilizados no ambiente, né? Então, às vezes, a Perfeito. pessoa cria uma VM, que a gente que trabalha com desenvolvimento aqui, a gente também observa bastante, que está desenvolvendo, está num projeto de implantação do GLPI, por exemplo, e aí tu solicita lá para o pessoal da infra te criar um ambiente igual de produção para a gente fazer testes, um ambiente de Sim. desenvolvimento, né? E muitas vezes depois esquece de pedir para, né, o Sim, pessoal. para derrubar. Então, tá lá uma VM consumindo recurso, né, processador, memória e tal, Perfeito. e ficou esquecida. Então, isso E também. muitas vezes também o processo. Por exemplo, uma solicitação de uma criação de um ambiente desse de testes, que vai ter ali um período de validade, dentro do processo podia se prever, então, por exemplo, que esse é um processo de 45 dias, de 90 dias, por exemplo. E você criar mecanismos para que, dentro deste período, ao final dele, um alarme, um alerta seja enviado, uma notificação seja criada para a equipe técnica ou de forma automatizada aí via DevOps, você tem ali o período de utilização e ele derruba automaticamente, poupando esses recursos operacionais. Às vezes nem tudo é uma operação técnica, às vezes algumas automações podem ser realizadas e sanar problemas como esse de performance por conta de VMs esquecidas. Mas não é incomum, tá? Eu tenho várias histórias de ambientes, inclusive, de homologação, que foram invadidos por uma questão de licença de versões antigas aí de qualquer software que a gente tenha, mas eram ambientes de teste. Subiu, testou e abandonou o ambiente lá, aberto, inclusive, a ataques. E Deixou sofreram sem ataques. atualização, Exato. né, E assim, sofreu o ataque. que foi roubado, o que foi adquirido desses dados, aí a gente tem a limitação do que foi incluso lá dentro. Por exemplo, se eu estou falando do GLPI numa versão antiga, versão 9 alguma coisa, e esse ambiente está sem segurança nenhuma, não está fechado dentro da organização, somente para os IPs internos, enfim. Foi utilizado para teste, testou, ok, validou, abandonou aquele sistema lá, abandonou aquela versão, não tem um gerenciamento sobre esse tipo de serviço, né, de teste. Alguém entrou e invadiu. O que que ele vai conseguir adquirir dali? O que você colocou de informações. Muitas vezes e-mail. Então, dá para se você conectou aquele ambiente ao seu LDAP, ao seu Azure Intra ID, ele vai conseguir saber, por exemplo, que o Daniel é um analista de infraestrutura e se o que tiver conectado ao Daniel eu vou conseguir enxergar. Então, já tem o e-mail do Daniel para mandar para ele um phishing, para mandar para ele um spam, para mandar para ele alguma coisa que depois ele acabando clicando ali por N situações aí de engenharia para roubo de dados, eu vou conseguir chegar em pessoas específicas. Ou se eu tenho acesso de quem é o diretor, por exemplo, eu tenho ali quem é o diretor, eu tenho o Daniel, opa, eu preciso roubar informações dessa empresa. O Daniel é um analista, eu estou vendo aqui que ele é o super admin, então ele como super admin de um sistema, ele deve ter conexões na rede. Então eu vou forjar um e-mail pessoal desse diretor que eu estou vendo que existe aqui e vou mandar um e-mail criado. Ó, Daniel, estou sem acesso à minha conta de e-mail corporativa por N problemas, estou usando o meu e-mail pessoal aqui, gostaria que você me mandasse tais informações. Pronto, é uma porta aberta. Então, justamente pelo processo de ter esquecido de derrubar um ambiente de teste. Então, viu como a coisa cresceu já para segurança. É Tá tudo preocupante, né? conectado, tá? Tá de fato tudo conectado. Então, o que não faltam são exemplos para a gente falar sobre a má gestão de ativos, para onde ela vai. A gente acabou de dar um, que é a má gestão de um processo, que foi uma má gestão de um recurso, gerou uma porta aberta para vulnerabilidade. Então, como eu falei, está de fato tudo conectado. Dentro aqui
desses processos, o inventário eletrônico ele é o mais simples de a gente começar. Dentro do GLPI, a gente vai ver que posso fazer o cadastro manual, eu posso importá-lo via planilha ou arquivo CSV, ou eu posso fazer a conectividade dele com um agente de inventário. E aí, utilizando do agente de inventário, a gente digitaliza o processo e torna ele um pouquinho mais rápido. Mas ainda assim é só o inventário eletrônico. Qual seria o meu próximo passo dentro dessa cadeia, desse nível de maturidade? Seria eu trabalhar então com o gerenciamento dos ativos. Então, qual que é a diferença, Jorge, do inventário eletrônico para o gerenciamento de ativos? Muito comum dizer que o inventário é o cadastro dos equipamentos, seu relacionamento com quem utiliza, quem forneceu aquele equipamento, no máximo ali qual é o fabricante dele, alguma informação sobre a conectividade desse ativo com outros ativos, o computador com esse monitor, essa impressora de rede está nessa localização, eu tenho esse servidor que tem esse sistema dentro e morre muito por aí. Quando a gente fala de gerenciamento dos ativos, ou seja, da gestão de ativos, a gente coloca um pouquinho mais de informações dentro disso. Ou, para alguns gostam de chamar, tem como o Daniel falou, de ITAM, né? Então, o que que a gente está falando disso? Não só o cadastro, mas agora eu tenho o relacionamento entre eles, a conexão com fornecedor, contrato, contato, quanto custou esse contrato, qual é o SLA desse contrato, quem é esse fornecedor ou esse parceiro de negócio está linkado a um ticket aberto para ele, então eu já tenho a conexão com os tickets. Eu vou ter o gerenciamento dos serviços dentro daquele equipamento. Então, se a gente vai falando de servidor, quais são os softwares dentro do servidor, cada software, se ele possui ou não possui licenciamento, as conexões de rede, ou seja, tem um switch que está conectado em qual porta, por exemplo. Então, tudo isso a gente está falando de gerenciamento de ITAM. Então, eu estou conectando outras camadas de informação para me auxiliar numa tomada de decisão. Então, a gente cria esse relacionamento entre os ativos, seus fornecedores, seus serviços, garantia, inclusive, é muito importante falar, custos operacionais, então, por quanto foi que eu paguei por esse equipamento, qual é o período, acho que o Daniel comentou sobre a obsolescência, qual é o período que nós temos ali de vida útil daquele equipamento dentro da minha organização, então eu tenho uma previsibilidade ali. A gente está nas portas do Windows 12, se eu não estou enganado, e desculpa se eu estiver falando, estiver atrasado ou adiantado, a gente está às portas do Windows 12, o Windows 11 ele já entrou com uma necessidade de memória e de processador diferente do que era o Windows 10, então dentro da sua organização, você ainda tem equipamentos com Windows XP, você ainda possui equipamentos com 2 ou 4 gigas de memória apenas, então eles já não são suficientes para sustentar um sistema operacional mais moderno. Então, toda essa camada de informações já não é mais inventário, ela já passa a ser gerenciamento de ativos. Então, eu estou colocando mais dados que vão me auxiliar na tomada de decisão, conectando tudo isso. Então, essa é uma camada um pouquinho mais complexa do que a camada anterior, mas ela ajuda muito a entender a criticidade e os impactos diretos e indiretos do negócio. Mas ele ainda não é um CMDB, ele ainda não consegue me responder a cadeia de impacto de cada um desses equipamentos. Ok, eu sei que se um servidor parar de funcionar, o que está lá dentro vai parar também, mas de repente o que está lá dentro não é de grande impacto para toda a organização. Vai impactar um departamento específico. Então, por exemplo, eu tenho aqui a utilização de uma aplicação de modelagem de vídeos e audiovisual. Essa aplicação está disposta no servidor e ela utiliza como cliente nos usuários do marketing, da comunicação. Quando eu perco o acesso a esse serviço ou esse servidor, o resto da empresa continua trabalhando. Então eu tenho um impacto naquele departamento, não, mas não necessariamente no faturamento da organização ou nas funcionalidades da organização, nas funcionalidades, nas funções finais da organização. Então a gente consegue entender essa camada. Para isso, a gente evolui então para um CMDB. É como vocês podem ver aqui no gráfico, a gente tem toda uma conectividade amarrada a cada um dos ativos. Aí vocês podem ver ali que eu tenho o meu rack que está conectado dentro de dentro desse rack eu tenho o roteador, eu tenho o balanceador, eu tenho o switch, e aí quando a gente vai ver no desenho, como a gente viu aqui no desenho anterior,
na Bayface do Hack, eu tenho inclusive os patch panels, tá? Para poder mostrar onde estão as conectividades. Dentro do switch eu tenho as portas, cada porta alimenta cada switch, cada porta alimenta um computador, enfim. Eu consigo ter essas informações dentro do gRPI e eu consigo amarrar toda uma construção de impacto. E aí eu vou utilizar aqui da imagem, mas depois eu vou mostrar manualmente como a gente faz isso. Eu tenho a minha camada de servidores de dados, eu tenho a minha camada de servidores de aplicação. Dentro do servidor de aplicação, eu tenho quais aplicações que estão conectadas a um outro servidor que tem os bancos de dados, que existe uma instância MySQL que está conectada a um serviço do ERP que vai impactar todos os departamentos à esquerda da organização, que possuem um SLA de contrato, que tem um contrato com a Interop, por exemplo, que está conectado também a um parceiro, que é o caso TechLib. Então, toda essa amarração está visível. Se eu tenho, por exemplo, uma falha no banco de dados do GLPI, eu consigo rapidamente, com um clique, entender todo o impacto que eu vou ter na operação. Sem precisar abrir segunda aba, terceira aba, quarto sistema, quinto sistema, para poder identificar tudo isso, todo esse impacto dentro do meu negócio. Então, qual é o custo dessa invisibilidade? Primeiro, o tempo de você reestabelecer o serviço. Então, dependendo do serviço, vai ter um custo alto, como eu falei e brinquei ali com e-commerce. Tem o custo de reincidência. Se eu não consigo entender o que está acontecendo e trabalhar na gestão de problemas, eu estou fatalmente aceitando que isso vai acontecer de novo em algum momento do qual eu não sei quando vai acontecer, e pode ser num momento mais crítico ainda. Então, com tudo isso amarrado, fica fácil eu conseguir identificar meus problemas atuais, meus possíveis problemas e como eu consigo, de forma acelerada, resolver e tomar decisões estratégicas mais acuradas, tá? Então, como eu falei, conectar isso aqui, por exemplo, num Zabbix, que vai gerenciar eventos, eu consigo prever antes de um incidente acontecer. E aqui, para a gente entrar numa finalização de apresentação e eu poder entrar, então, numa apresentação do gRPI manualmente falando, eu gostaria de deixar aqui uma frase que eu de fato adoro. Em todas as consultorias, implantações e treinamentos que eu passo, eu deixo essa frase com todo mundo. Depois eu falo de quem é essa frase, se alguém não reconhecer. Aqui a gente tem uma tela com indicadores. Então, o primeiro passo é: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define aquilo que não se entende e não há, de forma alguma, sucesso naquilo que não se gerencia. Essa é uma frase de William Deming sobre gestão. Então, como é que eu vou gerenciar qualquer coisa se eu não tenho o entendimento do que eu quero com aquilo, se eu não definir as minhas metas e objetivos que eu tenho com aquilo, se eu não meço isso de alguma forma, e se eu não meço, eu não gerencio. Então, aqui a gente tem, por exemplo, dentro do gráfico, uma quantidade de número de licenças. Obviamente, isso aqui é um ambiente de testes apenas para apresentações, então tem pouquíssimos dados aqui dentro. Se eu não meço, se eu não tenho uma ideia de quantas licenças, eu quero gerenciar licenças, isso é importante para mim, então eu preciso entender, definir quais são as minhas metas, registrar isso de alguma forma para poder ter dados para tomar decisões. Ali eu tenho os meus servidores com o nível de produtividade deles, o nível de disponibilidade deles, onde eu tenho 97% de disponibilidade como meta, e ali nós atingimos 100%. No caso ali do servidor Zeus. Eu tenho o MTBF, que é o tempo médio entre uma falha e outra. Então ali o servidor Zeus apresentou duas falhas onde ele ficou 72 horas indisponível, desculpa, onde o intervalo de falhas ocorreu em 72 horas, tá? Não que ele ficou 72 horas inativo, mas o intervalo entre as falhas ocorreu em 72 horas. A gente tem depois ali embaixo o servidor Apollo, também com uma falha, e como não gerou a segunda, eu não tenho o between, não tenho esse tempo médio. Então, percebam que eu consigo trazer para dentro do sistema toda e qualquer necessidade de indicadores para me ajudar na tomada de decisão. Então, eu defino o que eu preciso, eu entendo o que eu quero dentro do meu processo, eu defino o que eu quero medir, eu vou cadastrar aqui as minhas consultas, o meu BI, por exemplo, e aí então eu vou tomar as minhas decisões. Então, como que eu posso trabalhar isso dentro do GLPI? Aí eu vou pedir uma licença para vocês que eu vou precisar trocar aqui a tela de compartilhamento. E aí já aproveito, se alguém tiver alguma pergunta nesse interim, eu já consigo
responder enquanto eu vou mudando aqui de tela. Estão vendo a tela do GLPI agora? Sim. Sim, tá Perfeito. Então, perfeito. rapidamente aqui, tenho a minha tela do GLPI ativos. Então, a gente tem uma série de dispositivos que a gente pode trabalhar. Inclusive, nós podemos criar novos dispositivos para gerenciamento. Aqui eu tenho salas de reuniões e carros para gerenciamento de frota de veículos. Tudo isso a gente pode criar ao gosto, como a gente preferir. Aviões, carro, moto. Posso criar sala de reunião, posso criar projetores em específico. Então, eu posso criar novos ativos aqui. No exemplo que eu mostrei para vocês, eu utilizei aqui computadores. Então, eu criei cada um desses computadores aqui, alguns deles manualmente, ok? Então, simplesmente cliquei aqui no botão de adicionar e fui adicionando essas informações. Então, o cadastro manual também é possível. Coloquei meu servidor, qual é o status que ele está, qual é o tipo de servidor, quem é o fabricante, o modelo, eu coloco também aqui as imagens para que isso seja exibido dentro do rack, no desenho da Bayface, número de série, número de inventário. E aí vocês podem ver aqui que eu tenho os sistemas operacionais. Então, eu tenho aqui o sistema operacional, posso ter o controle de Service Pack, número de série, qual é a empresa. Posso conectar, então, os meus componentes dentro desse servidor. Como eu fiz manualmente, eu coloquei pouquíssima informação. Quando a gente tem isso importado pelo agente de inventário, ele vai trazer placa-mãe, driver de vídeo, driver de áudio, vai trazer informação completa do sistema. E aí você pode ver que dentro, inclusive, aqui do meu HD, do meu armazenamento, fazendo isso por inventário eletrônico, ele já me distribui os volumes desse dispositivo. Então, como é que está dividido esse volume dentro do HD, dentro do SSD? Quais são os softwares instalados dentro desse equipamento? Então eu posso colocar aqui o software, por exemplo, o Metabase está dentro desse servidor. E aí eu vou ter aqui qual é a versão que está disponível no momento e conectar. Posso colocar, inclusive, licenças. Aí é uma licença que está atrelada ao equipamento, ok? Não é uma licença de usuário, é uma licença de equipamento. Então, eu posso colocar aqui a licença. Quais são as conexões? Ele está conectado com um monitor? Ele está conectado com uma impressora? Então, eu tenho aqui as minhas conexões. Como eu falei, porta de rede e tudo mais. Aqui eu fiz uma mão para a gente poder ver aqui a porta de rede, que eu posso conectar isso a um ponto de rede específico em um patch panel. Então eu tenho tudo isso amarrado. Fiz o cadastro manual, o que também é possível fazer. A gente também pode fazer o cadastro via importação de arquivo CSV. Acho que vocês não estão vendo a tela do Excel, né? Então, deixa eu trazer aqui rapidinho a tela do Excel. Pronto. Assim fica mais fácil. Então, eu também posso fazer a importação do ativo. E eu já posso fazer isso conectado com outras coisas. Então, eu tenho o ativo que vai conectar com o fabricante. Então, eu posso cadastrar fabricantes, inclusive, através da minha importação. Eu posso cadastrar novos componentes, como aqui, eu tenho o processador e a memória. Eu posso cadastrar novos departamentos, como eu tenho aqui a separação de departamento. Então, tudo isso aqui eu posso utilizar e para dentro do GLPI ele vai simplesmente cadastrar esses componentes para mim. Computadores, monitores, softwares, impressoras, dispositivos, periféricos, dispositivos de rede. Então aqui eu tenho alguns que estão conectados. Quando eu utilizo tudo isso, tem uma coisa que ficou faltando para o meu CMDB, que é o conectar esses impactos, esses possíveis impactos que eu posso ter dentro do meu ambiente. Então aqui, para apresentar aquele desenho, eu tenho aqui o meu servidor. E dentro dele eu tenho minha Bayface e eu posso simplesmente olhar aqui para dentro da minha análise de impacto e eu vou ter toda a minha amarração de impacto desse servidor. Então aqui a gente tem o rack com tudo que eu tenho dentro dele. Então eu tenho aqui o meu roteador que está ligado ao meu firewall do pfSense, que está conectado a um switch. Esse switch está ramificando para dois servidores, um servidor de banco de dados com storage, um servidor de aplicação com seu storage, que está conectado a uma instância de banco de dados que possui três bancos de dados que estão conectados aos softwares, que está conectado aqui ao meu contrato. E aqui eu tenho o serviço de ERP,
que atende a todos esses departamentos e localizações, ou seja, são esses departamentos que consomem esse serviço, que estão alimentados por essas antenas de Wi-Fi que está conectada dentro deste, junto a este switch. Se eu clicar aqui, por exemplo, no contrato GLPI Network Cloud, eu também vou ter o meu impacto desse contrato. E agora eu já tenho aqui a minha camada de contrato e a minha camada de apoio, TechLib e Interop, junto a esse contrato, quais são os serviços que estão associados, indicadores e KPIs. Então, eu posso entrar aqui no meu serviço, indicadores e KPIs, e identificar onde eu vou ter impacto se esse serviço de indicadores parar de funcionar. Então, esses aí aqui são papéis, tá? Esses profissionais, gerentes do RH, gerentes de tecnologia e gerentes de manutenção predial serão impactados se o serviço de KPI cair. E como eu tenho a conexão com o Metabase, que está conectado ao banco de dados, que também se conecta ao GLPI, por exemplo. Então, com toda essa análise de impacto, eu não tenho mais só a minha infraestrutura, o meu desenho de aranha da infraestrutura como um específico. Eu tenho o negócio mapeado. Perfeito? Então, dito isso aqui, de que a gente consegue utilizar dentro do GLPI, vocês podem ver que a gente tem inúmeros módulos aqui que já estão dentro da ferramenta. Eu posso ter a conexão com problema, com mudança. E como eu disse, os indicadores. Então, eu já deixei aqui alguns indicadores. GLPI Inventory Reports. Então, aqui eu tenho o meu inventário eletrônico. Já tenho aqui indicadores de inventário eletrônico, que eu posso, inclusive, incluir mais. Ou eu posso criar aqui, vou usar aqui o de ativos, eu já tenho a minha quantidade, que foi o que eu apresentei para vocês, e aqui eu tenho as minhas consultas criadas. Preciso criar uma consulta nova, simplesmente eu venho aqui e faço eu mesmo a minha consulta direto no banco. Então, vou pegar aqui o do Apollo MTBF, SQL Editor, eu coloco a minha query aqui, eu tenho dentro do próprio GRPI a minha gestão de ativos, o meu controle de abertura de tickets, o meu controle de fornecedores, o meu controle de SLAs, níveis de serviço, os meus dashboards e indicadores nativos e aqueles que eu mesmo criei a partir da minha necessidade de negócio. Tudo integrado numa ferramenta só. Ou seja, eu não preciso ir para uma ferramenta externa para fazer os indicadores. Eu não preciso ir para uma ferramenta externa, com a exceção da coleta de eventos, tá bom? Para eu poder monitorar os eventos. Não preciso ir para uma ferramenta externa para conectar esses eventos. Não preciso ir para uma ferramenta externa para gerenciar ativos, para gerenciar contratos, para gerenciar fornecedores, inclusive. Então, vou entrar aqui um exemplo de impressora, só tem uma aqui, mas serve didaticamente. Se essa impressora fosse uma impressora de um contrato de outsourcing de impressão, eu poderia colocar aqui o seu contrato, e eu posso buscar aqui um contrato, por exemplo, vou pegar esse aqui de AC Support, vou adicionar, fingamos que é um contrato de outsourcing de impressão. Dentro desse contrato, eu tenho a amarração de quem é o meu fornecedor, então eu posso colocar aqui o meu fornecedor. Se eu tenho meu fornecedor, eu tenho meu custo de contrato. Então, quanto custou esse contrato? Posso colocar os valores e distribuir de qual orçamento me saiu esse contrato. Então, eu tenho aqui o período. E aí eu consigo amarrar todas essas informações, mais uma vez, para a tomada de decisão. Então, temos as métricas. Abro, então, para dúvidas.